Fala pessoal, beleza? Professor Flávio Barcelos aqui em mais uma aula do nosso projeto de aulas semanais Cursol Energia Solar. Como você sabe, toda semana, todas as segundas eu coloco um vídeo novo aqui no canal a respeito de energia solar fotovoltaica. Já vem fazendo isso há mais de um ano, né? A gente está agora na nossa aula número 66, se não me falha a memória, e hoje eu vou falar para vocês sobre categoria de instrumentos de medição para energia solar fotovoltaica. Então, sabe aquele multiteste que você, como eletricista, leva na sua maleta, leva na sua caixa de ferramenta, aquele multiteste que você usa para verificar se tem tensão, quanto de tensão está chegando em cada determinado ponto do circuito elétrico, da rede elétrica, se uma tomada está energizada, se não está, se está passando corrente no circuito, se ele o circuito está fechado, está aberto, medir resistência. Esse equipamento aí é o melhor amigo do eletricista, costumo dizer, porque é o equipamento que muitas vezes garante que a gente tenha segurança, para mexer no circuito, saber que aquele circuito está desenergizado, está desligado. Então, esse equipamento ele tem as categorias que dizem respeito à proteção dele, à classe de isolação dele. Então, eu vou falar sobre esses aspectos, esses detalhes na aula de hoje, beleza? Mas antes de começar o conteúdo que eu preparei para você aqui no meu computador, antes disso, aquele recadinho de sempre. Então, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito aí. Esse material, esse projeto de aulas semanais, o objetivo dele é que alcance o maior número possível de pessoas. Então você pode me ajudar nesse sentido, compartilhando esse vídeo, esse material gratuito, beleza? Então dá para a gente ganhar conhecimento, dá para a gente aumentar a nossa capacitação, a nossa qualificação profissional de forma gratuita, de forma, vamos dizer assim, flexível, acessível à maior parte das pessoas. Basta ter uma conexão com a internet, basta ter o acesso ao YouTube. Esse material ele fica disponível gratuitamente no YouTube. É claro que, além desse material, eu tenho também os meus cursos normais, meus cursos pagos, os meus cursos fechados para a área de alunos. Mas isso é uma outra história, a gente fala sobre isso outro dia, beleza? Então, tenho certeza que você já, nesse momento, já deu um like no vídeo, já se inscreveu no canal, já compartilhou esse material. Então, bora lá para o conteúdo. Então, aqui na tela do meu computador, deixa eu fechar para a gente ir passo a passo aqui, É bom a gente escrever uma sequência aqui didática. Então, a gente vai falar hoje sobre categorias de equipamentos de medição elétrica para sistemas fotovoltaicos, conforme o prometido. Então, vamos começar e falar um pouquinho para que servem. Para que servem? Em primeiro lugar, servem para a proteção do operador do equipamento de medição. Tá? Então, a gente está falando de equipamentos de medição de multiteste. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho um aqui. Que dá para dar um exemplo legal. Então a gente está falando de multímetros. Esse aqui é um multímetro que serve para dar exemplo, que serve para ficar aqui na minha gaveta de escritório, que é para eu testar uma pilha, para eu testar a continuidade de um circuito. Então, ele é um equipamento categoria 3 para 600 volts e categoria 2 para 1000 volts. Vamos ver se esse aqui dá para você ver aqui direitinho. Se não der, a gente faz uma edição e mostra um zoom, mostra uma fotografia desse equipamento. Então, é um equipamento de bancada portátil, de gaveta. Não é um equipamento para eu trabalhar na área com ele, na área fotovoltaica ou na área industrial ou em instalações elétricas de maior potência. Então, esse é um equipamento para dar exemplo, para ficar aqui no meu escritório só, para quebrar um galho. Então a gente está falando de equipamentos de medição. E esses equipamentos de medição, os multímetros, multitestes, eles vão ser operados, vão ser manuseados por um eletricista, normalmente, um eletricista, um eletrotécnico, um engenheiro eletricista, enfim, a pessoa que está habilitada, a pessoa técnica, que tem conhecimento técnico e está habilitada a utilizá-lo. Então, primeira coisa é para você classificar quais as regiões, quais as áreas, quais as aplicações
que esse equipamento ele se destina, tá? Então, e essa classificação visa, em primeiro lugar, como eu botei aqui, né, proteção do operador e, em segundo lugar, a proteção do próprio equipamento. Então, se ele for submetido a um regime de corrente, de tensão excessivo, né, que ele não suporta, ele vai se danificar. Então, a gente não quer isso, mas, em primeiro lugar, a proteção da vida humana. Então, serve para isso. As categorias, as classificações de categorias servem para garantir a proteção da vida humana e do equipamento. E aí, o que elas significam? Né? Essas categorias, categoria 1, 2, 3 e 4, que a gente vai ver cada uma delas aqui no próximo tópico, elas dizem respeito ao grau de proteção contra transientes, tá? Contra transientes, e associado a isso você tem também a especificação de tensão máxima e de corrente máxima admitida por cada equipamento. Por exemplo, esse meu equipamento aqui de ilustração de aula, eu tenho numa das entradas dele, a entrada de 1000 amperes, ele suporta no máximo 600 mA, ou seja, 0,6 ampere, é a entrada de corrente que tem fusível. A entrada de corrente que também tem fusível, mas é um outro fusível, um fusível maior, uma outra entrada para uma corrente maior, é de 10 amperes. Então eu tenho uma entrada de 600 mA, 0,6 ampere, e uma de 10 amperes, ou seja, esses são os limites admissíveis máximos de corrente para esse cara. Similarmente a isso, eu tenho a especificação e o limite de tensão máxima. Então eu tenho tensão 600 volts na categoria 3 e 1000 volts na categoria 2. Tá? E aí eu vou diferenciar e explicar isso mais para frente aqui. Ou seja, esse cara aqui, ele é um cara que suporta 600 em uma categoria e 1000 volts em outra categoria. Ou seja, se eu trabalhar com ele numa tensão de regime permanente, continuamente, uma tensão, não uma tensão contínua, né, no sentido de corrente contínua e corrente alternada, mas uma tensão, mesmo sendo alternada, de valor eficaz, constante, que se mantenha constantemente por um intervalo de tempo significativo, acima de 1000 volts ou acima de 600 volts, vamos pegar o limite máximo, 1000 volts. Então, se eu tiver 1100 volts por um tempo significativo, o que é um tempo significativo? Mais de segundos, né? Mais de 5 segundos, 10 segundos, 1 minuto. Então, se eu tiver nessa condição, uma tensão de 1100 volts, por exemplo, esse cara vai queimar, ele não vai suportar. Beleza, mas além disso, tem um regime chamado transiente, que é o que eu quero falar com vocês agora. Então, o que são transientes? O que são transientes? Transientes, também conhecidos como transitórios, tá? São surtos de tensão, são um nível muito elevado, né? Um pico de valor elevado de tensão em um curtíssimo tempo. Ou seja, o que é um transiente? Um transiente se eu estiver medindo ali, por exemplo, 127 volts numa tomada, 127 volts, e aí esse valor se mantém, ele oscila um pouquinho, né? 127, 128, 130, 125, 120, ele fica, né, mais ou menos nessa faixa. Mas, de repente, por milésimos de segundo, por 20 milissegundos, por 50 milissegundos, esse valor de tensão ele sobe muito, ele vai a 5.000 volts, mas ele fica por um curtíssimo tempo. É o que a gente chama de transiente, certo? Por que ele acontece? Ele pode acontecer porque houve uma descarga atmosférica nas proximidades, e aí esse ruído, né, esse transitório aí, esse transiente, ele veio pelas linhas, ele veio pelos condutores. Pode ser uma tensão induzida, né, e aí a gente lembra aí da lei de Faraday. A lei de Faraday é a lei que fala que uma tensão, isso aqui, né, isso aqui é igual a tensão induzida. Vou botar aqui força eletromotriz induzida. Ou seja, uma tensão induzida. Uma tensão ela é igual à variação do
fluxo do fluxo magnético ao longo do tempo, em um dt, dφ/dt. Isso é a lei de Faraday e ela fala que, então, se tiver uma variação de fluxo magnético muito rápida, vai produzir uma tensão por um curto espaço de tempo, tá? Ou seja, isso produz um transiente também, uma variação de fluxo magnético. E o que pode variar fluxo magnético? Bom, como a gente falou, descargas atmosféricas podem produzir elevadas correntes que vão produzir campos magnéticos e eles vão variar rapidamente. Operação de comutação, chaves, né? Abertura e fechamento de chaves em circuitos com elevada corrente, vou botar aqui, ó, com elevada corrente ou com armazenadores de energia. Quem são os armazenadores de energia nos circuitos elétricos? O indutor e os capacitores, os indutores e os capacitores. Então, se você tem na linha, na rede elétrica, um conjunto de capacitores, um banco de capacitores, pode ter um transiente. Se você tem, se você tem, não, você sempre tem na linha, na rede elétrica, indutores, né? Quem são os indutores? Transformadores, motores, equipamentos com características indutivas, e sempre se tem, no momento que há uma abertura e um fechamento de um disjuntor, de uma chave comutadora que faz essa comutação, isso vai provocar os transientes. Então, está respondido o que eles são, por que eles acontecem e, agora, onde eles acontecem. Onde esses caras acontecem? Bom, eles acontecem em redes elétricas ou fiação que estiver expostas ao tempo, né, redes aéreas, em primeiro lugar, mais predominantemente, mas também pode ocorrer em redes subterrâneas. Ou seja, toda a rede da parte de distribuição, antes de chegar na instalação elétrica propriamente dita, antes de chegar no padrão de energia da sua casa, antes de chegar na subestação da sua indústria, da sua empresa, é a chamada linha da rede de distribuição, e ela é a parte que está mais exposta, né? É a parte externa que está mais exposta. Então, a probabilidade de que aconteça um transiente é muito grande nessas redes. Redes que operam com tensão mais elevada, então, tipicamente também os circuitos de distribuição, isso falando, tá? Só num contexto de instalações elétricas, tá? Residenciais, prediais, industriais. Se a gente estiver falando no contexto do sistema elétrico de potência como um todo, aí a gente teria que estar falando de tensão mais elevada, teria que estar falando na rede de transmissão. Mas aqui a gente está falando no circuito de distribuição, tá? Em baixa tensão, no nosso caso aqui especificamente também. Na verdade, para sistemas fotovoltaicos de mini geração ou usinas também a gente pode pensar na média tensão também. Não deixar só circuito de distribuição, tanto primário como secundário aqui também. Então vamos botar aqui primária. É porque a rede de distribuição secundária, primária e secundária, né, a gente está falando da média e da baixa tensão. Então, se estiver falando da média tensão, os equipamentos de medição não serão esses aqui, teriam que passar por TPs e TCs. Mas no caso da baixa tensão, então, eles vão acontecer principalmente na rede de distribuição. Então, redes com tensão mais elevada, rede de distribuição, corrente elevada, ou seja, se é um circuito com maior potência, né? Então, tensão e corrente tem a ver com potência elevada. Ou seja, se a gente quanto mais alta é a potência do circuito, então, circuito é o quê? Circuito é qualquer ligação genérica que tenha tensão, corrente, as grandezas elétricas. Então, numa calculadora, eu tenho circuitos elétricos e a gente costuma chamar os circuitos aqui de eletrônicos, né? Porque são níveis de tensão e corrente muito menores. Mas eu sempre tenho circuitos. Então, circuitos, e a gente vai diferenciar muito bem agora no próximo tópico. Essas regiões e essas aplicações definem cada uma das categorias. Perfeito? Então, sistemas com potência elevada, ou seja, corrente elevada, tensão elevada, são os mais susceptíveis a acontecer os transientes de maior intensidade. Perfeito. Então, a gente já viu para que serve as categorias, o que essa categoria protege, o que ela significa, né? Então, ela tem a ver com o transiente. E agora vamos falar sobre cada uma das categorias aí. E aí vamos colocar, que ficou na ordem invertida, né? Vamos acertar essa ordem aqui. Então,
Categoria 1 que vem aqui para cima. Categoria 3 vem para cá. Tá. Categoria 1. Equipamentos destinados à medição de baixa tensão e usados em circuitos isolados da rede elétrica. São os que possuem a menor proteção e exposição do profissional. Ou seja, eles não apresentam proteção nenhuma. Então, se você pegar um equipamento, tiver categoria 1, ele só serve para você medir circuitos eletrônicos, ou seja, para eu medir um circuito aqui dentro da placa-mãe, dentro do meu computador, né, medir os circuitos integrados, memória, processador, quer dizer, 5 volts, 12 volts, corrente contínua, tensão e corrente de miliamperes, milivolts, né, circuito de uma calculadora, ou seja, circuitos eletrônicos. Eu consigo usar a categoria 1, ou seja, eu não estou exposto a um nível de tensão que me coloca em risco. Ou seja, ele não tem proteção, ele não te protege de praticamente nada. Certo? Aí vem a categoria 2. Categoria 2 é um instrumento que pode ser utilizado para medição em eletrodomésticos. Então, para eu medir a minha geladeira, né, tensão na geladeira, tensão que chega na iluminação, na lâmpada, tensão que chega no aparelho de som, eu consigo utilizar um categoria 2. Tá? E aí tem uma outra classificação aqui. Se as tomadas estão distantes a mais de 10 metros da categoria 3 ou 20 metros da categoria 4. Então a gente vai ver, tem uma figurinha, eu vou mostrar ali na frente mais, que mostra isso por região, por localização. Então a categoria 4 é o que está do lado de fora da instalação. Né? Então se esse eletrodoméstico que você vai mexer, ele está distante 20 metros lá da rede, da parte externa, ou seja, do quadro de distribuição, do padrão de energia, então você pode usar um categoria 2. Mas basicamente é para você mexer nos circuitos internos dos equipamentos, tá? E em tomadas e pontos de iluminação de baixa potência. Já a categoria 3, né, são denominados de nível de distribuição. Então você já tem possibilidade de trabalhar com a rede elétrica, com os condutores, fase neutro, fase, iluminação, circuitos de potência, de força, medir a tomada, medir o ponto de alimentação de um motor, por exemplo, de um forno industrial. Então você já pode trabalhar com equipamentos de maior potência. Permitirá que o multímetro seja utilizado para verificação de tensões nas tomadas empregadas em ambientes residenciais. Então você pode usar o categoria 3 para a rede de força, a instalação elétrica de força e de iluminação também. Tá? Mas ele é claro que do maior para o menor, ou seja, o categoria 3 pode fazer tudo que o categoria 2 faz e tudo que o categoria 1 faz. Então, do maior para o menor, eles sempre vão abrangendo, né? Então, é como se a gente tivesse categoria 1, um conjuntinho pequeno de aplicações, categoria 2, um conjunto maior. Deixa eu ilustrar aqui, ó. Então, a gente tem categoria 1 aqui, aí a categoria 2 abrange esse aqui, categoria 3 abrange esse aqui também, e a categoria 4 abrange todos eles. Né? Isso aqui ilustra bem. É um conjunto que contém as categorias inferiores. Beleza, e finalmente o categoria 4 são os equipamentos que são de nível de distribuição também, trabalham na rede, né, de distribuição, e permitirá que o multímetro seja utilizado para verificação de tensão nas tomadas empregadas em ambientes residenciais e comerciais da área externa ou da área de alimentação da instalação. Então, por exemplo, o que você vai utilizar? Que equipamento você vai utilizar para verificar as tensões, para medir as tensões e correntes do padrão, né, que chega do medidor, onde está instalado o medidor da concessionária no sistema fotovoltaico. Então, você vai precisar de uma categoria 4, certo? Para você medir, por exemplo, a tensão contínua, né, dos módulos, do arranjo de módulos que está em cima do telhado, que está na parte externa. Você vai usar uma categoria 4. E não é só por causa da tensão de operação desses equipamentos. Tensão de operação, entenda, regime permanente. Não é só por causa disso, é por causa também dos transientes. Né? Então, se o módulo está em cima do telhado, ele está suscetível a receber uma descarga atmosférica, ele está suscetível a receber indução, tá, da rede elétrica que está externa.
Então, por isso, o transiente que pode circular por ele é maior, e aí você precisa de um equipamento mais resistente, mais robusto. Já o inversor, por exemplo, apesar dele estar ligado aos módulos, né, ele está com os seus circuitos internos. Se você estiver mexendo na parte interna do inversor, você poderia usar uma categoria 2 ou categoria 3, na parte interna do inversor. Isso, né, a gente falando e mostrando assim, ela fica um pouco confuso. Então vamos mostrar aqui uma tabela, né? E aí, ó, isso ilustra bem. Então, eu tenho aqui as categorias 2. Categoria 2, 600 volts. Ele suporta transiente de 4.000 volts. Tudo que for abaixo disso é categoria 1. Então, se eu tiver um equipamento para menos de 600 volts ou com um transiente menor do que 4.000, é categoria 1. Então, 2 corresponde a 600 volts e a 1.000 volts de operação permanente e 4.000 volts de pico ou 6.000 volts de pico. Na categoria 3, eu tenho, se ele opera com 600 volts de regime permanente, ele suporta um transiente de 6.000 volts. Se ele opera com 1.000 volts de regime permanente, ele suporta um transiente de 8.000 volts de pico. E na categoria 4, se ele suporta 600 volts de operação, regime permanente, um transiente de 8.000, e se ele suporta 1.000 volts, um transiente de 12.000. Então, esse meu equipamento aqui, ele é 600 volts, categoria 3, então ele suporta um transiente de 6.000 volts de pico, e ele é para 1.000 volts, categoria 2, ou seja, ele está limitado pelo transiente. Então, ele é 1.000 volts, categoria 2, 600 volts, categoria 3. É importante também que o equipamento ele esteja de acordo com as pontas de prova utilizadas. Cada ponta de prova dessa aqui também, ela vem indicado, né, qual é a categoria que ela suporta, que ela é destinada. Então, esse aqui, por exemplo, essa ponteira aqui, categoria 3. Né? Então, com esse equipamento, com essa ponteira, ele trabalha em categoria 3. Transiente 6.000 volts e essa ponteira especificamente, ela é para... Essa aqui é para 600 volts. Então, apesar do equipamento suportar trabalhar com 1.000 volts de isolamento interno, a ponteira é para 600. Então, eu estou na categoria 3, 600 volts. Né? Então, essa tabela resume um pouco. E eu tenho aqui um outro resumo que ilustra bem, que é a questão das regiões de operação. Então, veja bem. Categoria 1, está bem ilustrado aqui, ó. Eu só posso usar o meu equipamento, categoria 1, para medir circuitos internos de um equipamento eletrônico, de um rádio, por exemplo. Na TV, eu preciso de um categoria 2. Por quê? Porque as tensões internas numa TV, principalmente essas mais antigas aqui, são maiores, as tensões são maiores. Então, isso aqui é um rádio a pilha, isso aqui é um eletrodoméstico que está ligado na rede elétrica, categoria 2. Tá? Para eu medir os circuitos, né, os circuitos elétricos que estão sendo ligados da tomada até o padrão, eu preciso de um categoria 3. E do padrão aqui até a rede aérea para o poste, eu preciso de um categoria 4. Com essa ilustração, a gente faz um apanhado, faz um resumo, entende como que esses equipamentos eles são classificados e eles são destinados a determinadas aplicações, certo? Com isso, eu espero ter dado uma luz, ter dado um apanhado geral, né, no que se destina a essa nomenclatura. Só antes de finalizar, voltando aqui, fazendo uma conexão, um link maior com os equipamentos fotovoltaicos em si. Então, a gente tem aqui o nosso padrão, onde vai estar o medidor. Então, você, como um técnico de energia solar, né? Um eletricista que trabalha com energia solar, o que eu recomendo? Eu recomendo que você tenha um
multímetro categoria 4. Você não vai ter, eu tenho um multímetro aqui para eu trabalhar com equipamentos a pilha ou de corrente contínua. Eu tenho um outro para trabalhar com eletrodomésticos só. Não, você não vai ter um monte de equipamento na sua maleta. Esse aqui, como eu falei, é um equipamento que fica aqui na minha gaveta. Eu trabalho aqui no escritório. Para eu trabalhar na área, né, numa instalação fotovoltaica, eu tenho na minha mala de ferramentas um categoria 4. Por quê? Porque ele vai ser versátil. Eu vou poder tanto usar ele para equipamentos eletrônicos, como eletrodomésticos, como para testar a rede elétrica interna da residência, como para testar o padrão de energia, como para testar os módulos, como para testar a chegada de energia da concessionária. Ou seja, ele tem que ser versátil. Então eu uso logo categoria 4, certo? Importante também, um equipamento que me veio aqui, só para a gente fechar essa aula, é importante você ter um alicate amperímetro. Você vai querer saber se os circuitos estão energizados, principalmente os circuitos de corrente contínua. Então, os alicates amperímetros típicos do mercado, eles são para corrente alternada. Então, é importante você se atentar para esse detalhe, que os equipamentos de corrente contínua são diferentes, os alicates amperímetros são diferentes. Então, você tem que identificar um que meça tanto corrente contínua como corrente alternada, um alicate amperímetro. Essa é uma dica prática e interessante aí para você não comprar o equipamento errado, né, não desperdiçar. Já tenta integrar tudo no equipamento só, é a melhor abordagem. Beleza? Então, vamos ficar por aqui na aula de hoje. Eu fecho esse assunto é importante, é um assunto que tem um pouco mais de aprofundamento teórico, mas tem muita dica e muita utilização prática para você no dia a dia aí, como eletricista, como técnico de sistema fotovoltaico. Legal? Então, vamos fechar por aqui. Espero que você tenha gostado, né? E feito as ações aí de divulgação e de compartilhamento e de nos ajudar aí ao longo dessa trajetória, tá? Na capacitação, na qualificação técnica de profissionais do setor fotovoltaico. Beleza? Então a gente encerra por aqui. Um grande abraço, até a próxima semana. Valeu, tchau!